Fala pessoal, tudo bom? A gente está chegando hoje com mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, comigo está a Carol, nós somos as cofundadoras da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo, né? O nosso foco é te ensinar tudo sobre Bitcoin. Carol, tudo bem contigo? Tudo bem, Cacá? E por aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Pessoal, a gente está de casa nova, então o cenário anterior. A Carol, na verdade, está com o mesmo cenário, né, Carol? Vantagem Está de no ter um mesmo fundo loft. fixo, né? Meu loft, eu tô sempre nele. Em qualquer lugar do mundo, eu estou nesse loft. Tu está num loft em Nova York, né? Pode ser em qualquer lugar. No Ó, teu observe. bunker. Meu bunker. Boa. Eu que mudei de cenário, né? Não tem mais o nosso fundo roxo, aquele meio roxo, meio cinza, com os cartazes, né? Porque a gente mudou de casa, então agora o cenário novo ainda não está pronto, então vamos assim de fundo branco mesmo, até a gente conseguir botar esse cenário novo de pé. Tu tem que achar um loft para chamar de teu? Tenho que. Não, eu vou aqui, ó. Já tô no meu loft aqui, só falta decorar o meu loft. Tá bom. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é KYC. KYC não significa tomar naquele lugar, né, Carol? Depende. E também não significa KY. Essa A primeira... piadinha infame a galera sempre faz, né? Galera chegando agora, Bull Run, fala de KYC, a galera fica, mas eu conheço outro, KY. Cara, a primeira vez que eu vi essa sigla KYC, né, desculpa, KYC, obviamente foi a primeira coisa que me veio na cabeça, veio o KY. Né? Porque é muito semelhante. É que a gente não está acostumado com esse termo, né? Um termo gringo que foi importado do Bitcoin, aí né, vai para outras culturas, para outras regulações esse termo. Aqui é mais significação. Tá, mas vai lá. Não, mas KYC não tem só no Bitcoin. Tudo bem, mas é que o Bitcoin é global, né? E aí, KYC é algo da economia americana, bancos de fora, Europa e tudo mais, e é uma sigla que significa Know Your Client ou Know Your Customer. E aqui, tu lembra se antes do Bitcoin, tu lembra de alguma sigla bancária para isso? Eu não lembro, eu acho que era só identificação. Regras Não de tem. Eu identificação acho que do não tem. cliente. Não lembro agora. Se tem, talvez não fixou tanto na minha cabeça quanto KYC, né? E a piadinha infame te ajuda também a lembrar, né, o que isso significa. Então, KYC significa Know Your Client, que é coletar dados para que os bancos, entidades financeiras tenham mais informações dos seus clientes e do quanto, por quê e como eles estão transacionando. Bom, e aí acho que a gente pode partir daí, né, Cacá? Não, com certeza. Por que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje, pessoal? Porque a gente já faz bastante tempo, assim, toda vez que a gente posta sobre as formas de comprar Bitcoin, às vezes vem uma galera falar, né? Ah, não, só compro se for sem KYC, tem que comprar sem KYC e tal. E a gente achou interessante trazer essa discussão aqui junto com vocês, para a gente botar na roda por que é importante, né? A privacidade é importante, o que é o KYC, por que a galera. Tem gente que fala, não pode comprar Bitcoin com KYC, quais são as diferenças, comprar com, comprar sem, enfim. Então, assim, se você está chegando agora no Bitcoin, é legal que você acompanhe essa discussão para você entender essas diferentes formas de comprar e como que você pode ter Bitcoin com KYC e sem KYC. Carol, já explicou então aqui para nós o que é o KYC, né? Você já acabou de falar aqui que o KYC é uma identificação do cliente. Agora, seria legal, Carol, tu explicar para nós aqui, para quem está nos acompanhando, por que algumas exchanges, que algumas empresas exigem o KYC. Boa. As exchanges, elas são empresas. A gente tem que lembrar disso, né? E são empresas vinculadas que fazem operações financeiras, recebem valores dos clientes, né? Então, elas fazem custódia de valores das pessoas. E toda empresa que opera faz esse tipo de operação, que tem esse modelo de negócio, ela acaba tendo que seguir as regras de cada país. Então, cada país vai ter uma regra de KYC, de Know Your Customer, ou de AML, que é outra sigla, né, que é Anti-Money Laundering, que são regras de governos contra a lavagem de dinheiro, para não financiar terrorismo, e vem todos aquele catatal de motivos que os governos dão do porquê que é importante não só exchanges, né, a gente fala de bancos, instituições de pagamento, qualquer tipo de empresa que lide com o dinheiro, né, acaba tendo que lidar com essas regras. Então, aqui no Brasil, essas regras começaram em 2019, de coleta de dados, com a IN 1888,
Antes disso não tinha tão intensamente assim coleta de dados, de vincular nome, CPF, telefone, algumas exchanges, dependendo do volume que a pessoa opera, pede até cópia do imposto de renda, vídeo, para mostrar que a identidade ali da pessoa é de uma pessoa real, porque tem muita gente que usa CPF falso ou até parente morto aí para criar as suas contas e fraudar operações. Então tem o lado bom e ruim, né? Para as empresas que lidam com dinheiro, isso acaba, de alguma forma, prevenindo fraudes. Isso é muito comum, fraude com cartão de crédito. Tudo que envolve dinheiro também atrai golpista, né? Fraudador. Uhum. Então, para as empresas, é importante conferir se a pessoa que está comprando ali tem a ver com os dados que ela está coletando. Governos fazem isso para também saber se a pessoa está devendo imposto, se ela teve ganho de capital, se ela teve lucro com não só Bitcoin, com ações, com renda fixa, com qualquer ativo financeiro. Então, serve para ter mais controle sobre as operações financeiras dos cidadãos. E aí, quando a gente fala de KYC, tem a ver principalmente com, ok, vamos supor, a Cacá declara para a Receita que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, mas daqui a pouco está comprando uma casa. De onde é que veio o dinheiro? Ela pode ser questionada pela Receita Federal sobre, bom, tu tá comprando uma casa, sei lá, de 5 milhões de reais, mas tu recebe 2 salários mínimos por mês. Como que a Cacá comprou esta casa se ela não declarou a origem desse dinheiro? Então começa por isso, né? Governos querendo ter controle ou querendo receber os impostos devidos pelas operações financeiras ou por receita ou por herança, depende de onde que vem o dinheiro. Então, o objetivo é ter informação da origem do dinheiro. E aí, a gente vai entrar num ponto polêmico, né? Porque KYC sempre atrai muita polêmica, porque quando a gente fala de Bitcoin, eu já vou terminar, tá? Quando a gente fala de Bitcoin, tem 2 perfis de pessoa. Tem a pessoa que está começando agora, ou a que enxerga o Bitcoin como um ativo financeiro. E aí, quando a gente enxerga o Bitcoin como um ativo financeiro, ele é um meio para um fim. É um meio para a pessoa ter mais valorização e poder vender ele por fiat ou trocar ele por uma casa, por um carro no futuro, por um bem no futuro. E tem o Bitcoin como ferramenta de privacidade e liberdade financeira, a verdadeira liberdade financeira, né? Onde você não depende de ninguém para movimentar o seu próprio dinheiro, que na verdade a gente chama de soberania financeira. Então é por isso que é muito polêmico, porque esses 2 perfis, muitas vezes, se embatem, porque quem apoia a soberania financeira, a gente apoia a soberania financeira, diz que KYC é uma ameaça para o Bitcoin, porque é uma forma de governos forçarem as pessoas, a declararem tudo e também rastrearem quanto que cada pessoa tem, para muitas vezes isso pode acontecer, dependendo do país, abusarem de leis, inclusive leis de impostos, para forçar a pessoa a entregar o seu Bitcoin num momento de ditadura ou de tirania, como aconteceu nos Estados Unidos, quando o ouro, as pessoas foram proibidas de fazer a custódia do ouro, tiveram que entregar para o governo americano. Isso foi um roubo do governo americano aos próprios cidadãos. Então, quem tem esse enfoque, né, mais para privacidade e liberdade, fala que KYC é um absurdo. KYC na frente é tratado como um mecanismo para evitar lavagem de dinheiro, evitar crimes e golpes e terrorismo, só que a porcentagem de Bitcoin que é usada para isso é tão pequena que, na verdade, o motivo real é controle. Controle de quem tem Bitcoin, controle de quem tem ganho de capital, controle de quem vende, controle. No geral, tá? Depois a gente pode se aprofundar em cada uma dessas partes. Quem enxerga como ativo financeiro não se importa de comprar em locais com KYC, em exchange e declarar os seus bitcoins, porque já começa a comprar com o objetivo de converter em fiat e converter num bem no futuro, né? Numa casa, num carro ou qualquer outra coisa. E esse perfil de pessoa não vê problema nisso, porque também já está acostumado. Há muito tempo as corretoras de valores, os bancos pedem dados para tudo, né? Você nem consegue abrir uma conta num banco se você não mostra dados de moradia, comprovante de residência, CPF, imposto de renda, muitas vezes, em corretora tradicional, eles pedem cópia do Sim, imposto de sistema renda. Fiat, totalmente centralizado. E com Bitcoin você não precisa nem ser humano, você pode ser uma máquina. Tem IA que já está usando Bitcoin para pagamentos, né? Então, o Bitcoin não pede dado nenhum, nem CPF, nem identidade, nada. Você só precisa ter uma carteira que se conecta à rede e segue as regras de consenso da rede. Isso é totalmente disruptivo. Então, quando a gente enxerga o KYC como um mecanismo de governos tentarem, de alguma forma, cercar o Bitcoin e cercar as pessoas de terem acesso, sim, ele pode ser abusado. Mas a gente vive num mundo totalmente híbrido e a gente pode começar a debater também, né, Cacá?
esses dois perfis de pessoa vivendo juntos, e também tem aquelas pessoas que vão ter uma parte de Bitcoin com KYC para poder converter em bens, e vai ter outra parte sem KYC, ou seja, vai ter soberania para fazer o que quiser com aquele dinheiro que, na verdade, não tem identificação nenhuma sobre ele. Então, a gente pode partir daí e partir para as polêmicas, né? Por que a galera ataca tanto quem compra Bitcoin com KYC? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Eu acho que já não é mais nenhum ponto de partida, né? Tu trouxe várias coisas muito interessantes aqui, né, Carol? Eu acho que tu expôs o grande problema, na verdade, do KYC, né? Que é a falta de privacidade e de governos terem dados das pessoas e poderem... Isso dá muito poder para os governos, né? Poderem confiscar Bitcoin, poderem taxar, porque, na verdade, aqui no Brasil, é esse movimento que está acontecendo, né? A cada ano, os governos, não importa de qual lado, querem cobrar ainda mais impostos de quem tem Bitcoin, né? Ou na venda, ou na transação. Daqui a pouco vai ser, se você tem Bitcoin, você tem que declarar e tem que pagar uma parte para o governo, mesmo sem realizar lucro, né? Já surgiu até essa discussão há pouco tempo atrás. Na Europa, né? Na Europa se fala muito disso, de imposto sobre ganho de capital não realizado, que é quando a pessoa comprou Bitcoin, ela já está no positivo, teve valorização de, sei lá, X vezes, e a pessoa não vendeu, porque isso é bem comum, né? Os hodlers, como sabem que vai ter cobrança de imposto se vender, então a galera resolve segurar sem previsão de venda, assim, sem prazo. E aí, como governos estão vendo suas moedas colapsarem e as pessoas fugindo para o Bitcoin, pode rolar uma pressão, né? Forçar as pessoas a pagarem imposto, não só em Bitcoin, mas em ações, por exemplo. Tá rolando esse papo nos Estados Unidos de cobrar imposto sobre ganho de capital não realizado. A pessoa não vendeu o ativo, mesmo assim ela vai ter que pagar imposto. Então, enfim, isso é um absurdo, né? Porque no fim das contas, o que determina... Isso é um absurdo, cara. Quando que tu vai pagar imposto? Imposto? Quando a gente fala de imposto, é uma coisa muito absurda, né? Porque, cara, é imposto para todo lado. Às vezes tu paga 2, 3 vezes o imposto para uma mesma coisa, assim, é surreal. Bom, mas enfim, aí a gente vai entrar num buraco maior. Falando do KYC. Aí quando a gente fala de KYC, a galera Bitcoin às vezes vem e cai de pau, né? Eu não vou comprar nessa plataforma, nessa corretora, nessa exchange, porque tem KYC, porque eu vou entregar, não quero entregar meus dados para o governo, e vocês não deveriam falar sobre esse tipo essa forma de comprar, e e aí vira aquela confusão toda. Eu acho legal a gente trazer também aqui, Carol, contextualizar a questão histórica, né, do Bitcoin. O Bitcoin nasceu uma moeda descentralizada. Você pode transacionar sem intermediários, de pessoa para pessoa, sem depender de bancos, sem depender de governos. Esse é o core, né, do Bitcoin ali, as vantagens do Bitcoin, né, o fato dele ser descentralizado, são as características fortes, primordiais que o Bitcoin tem. E aí, claro, quando chega o governo querendo meter o bedelho, quem já entendeu esse propósito do Bitcoin, para que ele foi criado, fica puto mesmo, né? Quando a gente vai falar de KYC e vai falar de impostos e governos querendo tirar a privacidade de quem tem Bitcoin. Só que até um tempo atrás, várias exchanges, por exemplo, não pediam KYC. De fato, não pediam.
até pouco tempo atrás, a própria Binance não pedia KYC, e a galera ficava ainda usando a Binance, porque a Binance não pediu a KYC e tal. E a gente ali naquela época, né, Carol, já trocava figurinha aqui internamente, dizendo, isso aí não vai durar. A galera que aproveite aí esse momento, né, sem KYC, mas isso aí não vai durar, porque o cerco vai fechar. A gente consegue enxergar ali para onde que as coisas estão indo, né? E os governos todos de olho no Bitcoin. Então, assim, até um tempo atrás, as pessoas conseguiam comprar Bitcoin em plataformas, contas digitais, exchange sem KYC. A partir de 2019, o cerco foi fechando, regras foram sendo criadas não só aqui no Brasil com a IN 1888, mas em todo o mundo, praticamente, e o cerco foi se fechando, e as exchanges, hoje, elas são obrigadas a solicitar o KYC, pedir os dados dos clientes. Às vezes, claro, tem uma ou outra que ali você consegue fazer compras com um valor mínimo, sem precisar colocar o KYC, né, os seus dados, mas a partir de um valor para cima, às vezes R$500, R$1.000 para cima, você já tem que começar a entregar os seus dados para essas plataformas, né? Ou senão você não consegue sacar, ou você não consegue, enfim, transacionar, fazer alguns tipos de operações dentro dessas plataformas. Então, Carol, era natural que isso ia acontecer. Sim, porque os governos não gostam de uma válvula de escape, né? Por exemplo, se as exchanges são locais em que não pedem dados, as pessoas vão deixar de comprar ativos em corretoras tradicionais, em bancos, para comprar em exchanges, muitas vezes, né? Então, se é uma empresa que está no Brasil, em algum momento ia ser forçada a seguir as regras, ou os próprios bancos iam começar a se incomodar com isso, como a gente viu acontecer, né? Exatamente. Os bancos se incomodando com exchanges que não seguiam as mesmas regras que eles. Então, a própria concorrência, né, entre aspas, mas os próprios bancos começaram a pressionar Banco Central, CVM, entidades governamentais, para que se começasse a ter regras, né, e para que as exchanges fossem consideradas serviços financeiros no Brasil e no mundo. Também tinha no Canadá também, que até então tem uma exchange lá, na verdade uma on-ramp, como é que é o nome? Alguma coisa Toro? Bull Bitcoin. Bull Bitcoin. E o CEO postou essa semana que, infelizmente, ele ia ter que começar a pedir KYC na plataforma porque ele foi pressionado pelo governo canadense. Então, isso está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros a começar isso. E as pessoas que já estavam acostumadas com bancos e tudo mais, ok, o que vai fazer, né? Governos, quando baixam uma lei, o que as pessoas conseguem fazer? Ainda mais uma lei financeira. E não é nem só as pessoas, o que os empreendedores que estão por trás dessas empresas que oferecem Bitcoin através dessas on-ramps, que vão fazer? Ou sai do país, ou coloca essa empresa, abre em outro país, que não tem essa obrigatoriedade e ganha mais um tempo, ou segue a regra do país. O mais comum é a pessoa seguir a regra do país, porque abrir empresa em outro país é uma burocracia, é um gasto, né? Tem que mudar toda a dinâmica ali da empresa. Então, geralmente, os empreendedores acabam seguindo as regras que estão colocadas em jogo, né? E mesmo que vá para outro país, Cacá. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem uma regra que diz não importa se a empresa é de outro país. Se ela atende a um americano, ela tem que seguir as regras americanas. E é por isso que a Binance, lembra, ela fez a Binance US para seguir as regras americanas. Então, não tem tanto a ver também com onde a empresa está, mas a quem ela atende. E aí é o governo de novo dizendo, a população é minha propriedade, né? Trata as pessoas como propriedade. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci agora, mas tinha a ver com isso, que as empresas, elas têm duas escolhas, ou elas fecham por causa dessa lei e não operam mais, ou elas seguem a lei. A maioria, como já teve um grande investimento para começar, de tecnologia, de staff, de funcionário, blá, blá, vai seguir a lei. E aí, lembrei o que eu ia falar. Mas isso é pro fim, tá? Vou só deixar uma pílula aqui, a gente pode deixar pro fim esse debate, que é, por isso que é tão importante plataformas open source, que não são de lugar nenhum. Mas a gente pode ir pro final, porque aí seria uma das soluções, né? Mas o ponto aqui é, KYC, ele pode ser um problema para as pessoas, como pode não ser um problema para as pessoas. Países que são mais abertos, por exemplo, vamos pensar em Madeira ou El Salvador, que não tem imposto de ganho de capital com Bitcoin, que as pessoas conseguem transacionar livremente, não tem essa coisa, esse receio de confisco, de tentar
cercar de todos os lados das pessoas nesses países ou lugares, como Honduras também, por exemplo. A gente não vê uma intensidade tão grande de KYC com quem tem Bitcoin, sabe? Porque no fim não tem ganho de capital, então eles só querem que as pessoas vão para lá e atrair esse perfil, né? Os Bitcoiners que têm Bitcoin para os países deles. Agora, países mais tiranos, com mais ditaduras, a gente observa que tem muito mais regras burocráticas, inclusive proibição para cima do Bitcoin. Como na Nigéria, como na China, já aconteceu várias vezes, a própria Índia já proibiu o Bitcoin. E o que a gente observa é que o KYC, ele pega uma parte só da população, né? Porque Bitcoin é uma rede descentralizada, não depende do sistema fiat. As pessoas podem acessar via P2P ou podem acessar via economias circulares, comprando e vendendo produtos. Peraí, Carol. Agora tu tocou num ponto importante. A gente até agora falou das exchanges aqui. As exchanges são empresas e elas estão seguindo as regras do país. Tá. Agora, quando a gente fala de P2P, a gente pensa, puxa vida, né? Bitcoin é um sistema peer-to-peer. P2P é a forma mais óbvia e foi como tudo começou, né, no Bitcoin, as pessoas transacionando entre si, vendendo umas para as outras BTC. E P2P, até pouco tempo atrás, também não tinha KYC, não exigia KYC. Só que o cerco também está se fechando para P2P, né, Carol? Eles também estão tendo que abrir empresa, CNPJ, e virar uma empresa para poder fazer esse tipo de transação e de negociar Bitcoin. Mas aí tu está falando de um P2P de profissão, né? Aquela pessoa que ela quer se dedicar a ser o intermediário, a comprar e vender Bitcoin de outras pessoas. Mas relações de amizade, por exemplo, Cacá não é uma P2P, ela tem uma profissão, sei lá, ela é engenheira, ela é dona do restaurante. E ela recebeu muito Bitcoin dos clientes dela. E ela quer trocar por Fiat para pagar os fornecedores, não sei. Ou ela é uma empreendedora que tem Fiat e ela quer começar a colocar Bitcoin nos seus caixas. Ambas as direções, tá? Compra ou venda. E ela sabe que eu tenho interesse em comprar ou vender. Ela sabe que eu, por exemplo, tenho muita Fiat, ela sabe que eu tenho Bitcoin, sou Bitcoiner, e ela me paga em reais para eu vender os Bitcoin para ela. Pode ser melhor. Grupo de amigos ali, entre os amigos, entre família. Eu tenho Bitcoin, quero vender. Pode fazer uma negociação P2P assim, né? Isso, e aí quando a gente fala de P2P, nesse sentido, é sempre de pessoa para pessoa, ou ponto a ponto, não é a profissão P2P. Porque se for uma profissão P2P, o que vai acontecer? Vai passar um volume gigantesco pela conta bancária dessa pessoa, desse P2P, e em algum momento o banco, que tem essa conta do P2P, vai avisar o Banco Central, as entidades, e vai dizer, fulaninho tá operando um volume muito maior do que operava, sei lá, 2, 3, 5 anos atrás. O que tá acontecendo aqui? E eles vão fechar a conta dessa pessoa porque ela talvez não vai conseguir comprovar de onde é que vem o dinheiro, né? E é assim que muitos P2P sofreram lá em 2019, 2020, lembra, Cacá, que seguido fecharam as contas bancárias de P2P de profissão. Mas o que eu quero dizer é que a negociação P2P de pessoa para pessoa, e não entre uma pessoa e um profissional P2P, uma relação entre pessoas de compra e venda, de trocas, isso não tem como rastrear, monitorar 100% do tempo. A não ser que, e aí é o próximo passo, né, dessa cascata de eventos, que é a CBDC. Porque a partir do momento que existe uma CBDC, os governos vão saber todo o caminho do dinheiro que ele faz, e a única forma das pessoas conseguirem Bitcoin sem nenhum tipo de vínculo com o sistema Fiat é via economia circular, que é trocando diretamente produtos e serviços por Bitcoin. Mas só voltando num ponto aqui que a gente falou antes, a gente está nem voltando em vários pontos, né, Cacá? Que o KYC, ele é um recurso, um pedido, uma exigência recente. Porque o dinheiro, sei lá, há 50 anos atrás, ele não carregava informação. As pessoas trocavam dinheiro de papel e não tinha informação de onde aquele dinheiro passou, por onde ele foi, o que a Cacá fez com esse dinheiro antes, de quem que ela recebeu. Será que aquele dinheiro já foi usado, aquelas notas foram usadas para comprar drogas? Ou para vender drogas? Ou para financiar terrorismo? Ou para uma série de outros crimes? Né? Não tinha importava. Como saber. Porque não carregava informação. Exatamente, né? Não importa. Dinheiro é dinheiro, a nota tá comigo, eu vou usar ela e vou trocar ela por um bem e um serviço. O que importa não é o meio, né? Não é o dinheiro, mas sim a ação que a pessoa fez. Então, as pessoas deveriam ser julgadas pelo que ela fez, independente se ela usou Bitcoin, notas, ouro, vinhos, arte. Se ela cometeu um crime, a culpada é a pessoa, não o veículo que ela está usando, os meios que ela está usando, né? Vinho, Bitcoin ou sei lá,
ou dinheiro, dólares, por exemplo, né? Tu Só que já essas pensou, Carol? Tu É. já pensou se crimes cometidos com, por exemplo, aqueles caras que lavam dinheiro e compram garrafas de vinhos caríssimas, e aí se a polícia ou whatever dissesse assim, não, esses vinhos aqui, eles estão marcados, não, ninguém pode beber este vinho, ou quebram as garrafas de vinho, porque os vinhos é que são culpados, eles estão agora marcados porque eles foram usados para lavar dinheiro. Isso não existe, né, cara? Mas era isso que Agora, faziam com Bitcoin, né? exato. Agora com Bitcoin fazem isso, né? Se algumas moedas ali passaram por CoinJoin, né, por Mixer, agora essas moedas elas não podem mais ser usadas. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Fica aqui minha indignação. Tá, então, ó, deixa eu só recuperar o fio da meada, tá? Então, o dinheiro, ele começou a ter toda essa exigência de mais dados e mais informação das pessoas a partir do momento que a gente começou a usar muito mais bancos do que antigamente. Antigamente, as pessoas enterravam dinheiro, colocavam dinheiro embaixo do colchão, guardavam ouro em baús, né? Não existia tão intensamente essa empurrar as pessoas para intermediários como bancos. E a partir do momento que os bancos também se digitalizaram com as contas digitais, pronto, aí facilitou e muito o recolhimento de informações e vincular cada vez mais dados das pessoas com o dinheiro delas. Isso dá um poder absurdo para bancos e governos. E agora que isso é possível, né, ter esse vínculo absurdo de dados, de quanto que a pessoa ganha, o que ela faz com o dinheiro dela, o que ela faz com o que sobra, ela investe, ela não investe, será que ela não está pagando imposto por esse investimento que ela fez? Ou, Cacá teve uma receita aqui, ou ela compra uma casa colada, onde é que veio essa grana? Antes era muito mais difícil fazer esse cruzamento de dados, hoje está muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo, o KYC, ele facilita e muito usar essas informações da população a benefício de governos corruptos e abusivos. E é esse o maior receio, né? Que a partir da informação de quem que tem Bitcoin ou quanto que as pessoas têm, num momento em que, por exemplo, Fiat hiperinflaciona, hiperinflaciona, é possível forçar confisco, que era o que você estava falando antes, né? Os governos podem tentar confiscar. Só que Bitcoin não vai ter como confiscar, porque não é como ouro que é fácil de identificar, né? Mas se governos têm total informação sobre as pessoas, se as pessoas só compram com KYC, isso pode ser sim cruzado dados e pode ser forçado a população a entregar o seu Bitcoin, caso a gente chegue nesse ponto, né? E esse é o receio do KYC, que ele seja usado contra a população. Vai lá, Cacá. Não, eu ia só comentar que tem esse lado de confisco e tem o lado também de que agora, por exemplo, o Bitcoin, quem está comprando nos últimos anos, viu o seu Bitcoin valorizar, mas a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos 10 anos, para onde o Bitcoin pode ir em termos de valor, né? E aí o governo está querendo saber justamente isso, né? Vai que o Bitcoin chegue a $1 milhão, né? Vídeo que saiu essa semana aí no canal, né? Que existem algumas possibilidades disso acontecer. Então, o governo vai querer saber, quem que ficou milionário com Bitcoin? Quem é que tá agora com essa bufunfa toda aí? Quem que tá com grana e não declarou isso? Né? O governo quer muito saber quem tem dinheiro, né? Então, esse tipo de controle, ele é muito, muito, muito perigoso, né, Carol? De novo, é o que a Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, comenta, né? Que se houver uma saída, as pessoas irão usar essa saída. E o que os governos querem? Que as pessoas não saiam do sistema Fiat. Porque é a partir do sistema Fiat que eles conseguem ter controle total. A partir do sistema Fiat, eles conseguem manipular a oferta de dinheiro e roubar as pessoas via inflação. Se as pessoas optam por ter Bitcoin, elas saem desse sistema. Elas não se deixam ser roubadas. Não, se Bitcoin valoriza pra caramba e as pessoas começam a trocar entre si Bitcoin em vez de voltar para o sistema Fiat, que seria o cenário ideal, é um opt-out total, né? Não volta para o sistema Fiat. Só que aí precisaria ter um momento de hiperbitcoinização e Bitcoin se tornar cada vez mais um sistema paralelo, né? Só que até ele se tornar de fato um sistema... Mas, Carol, não faz muito sentido, as pessoas vão querer isso, porque, veja bem, se, por exemplo, a gente tem uma regra aqui no Brasil que você só pode vender até 35 mil sem pagar ganho de capital, sem pagar tributação, vamos supor, tá? Que daqui 10 anos, tá? Eu tenho
um Bitcoin esteja valendo aí, sei lá, 5 milhões de reais. Estou chutando aqui, tá? Vamos supor. E aí, daqui 10 anos, isso. E as regras continuam as mesmas. Eu vou querer comprar, sei lá, um apartamento por 2 milhões. Eu vou preferir 1000 vezes pagar direto em Bitcoin para uma outra pessoa, só que aí tem a questão dos dados, né? Não vou ter como fugir disso. Tu não vai ter como, porque tu vai trocar Bitcoin. E a gente entra no... Por que talvez seja interessante, sim, ter um pouco de Bitcoin com KYC e um pouco de Bitcoin sem KYC. Porque quem compra Bitcoin e tem o objetivo, ou acha que no futuro vai querer converter para um bem, aí não vai muito fugir do KYC. Porque qual que vai ser o problema, né? Lá na frente ela vai ter que comprovar fonte de receita, de onde é que veio o dinheiro para comprar essa casa, por exemplo. E se a pessoa não declarou antes, ela tem que pagar uma multa. E aí não vai valer a pena, entendeu? Então, assim, agora, quem tá revoltado, que nem tu falou, tá? Não quer saber de dar imposto nenhum para governo e não quer compartilhar, não quer falar que tem Bitcoin para ninguém, vai sempre comprar Bitcoin sem KYC, nunca vai comprar nenhum bem, vai alugar tudo e vai colateralizar esses Bitcoin. Então, nunca vai voltar para o sistema Fiat, entende? E vai sempre trocar entre pessoas que preferem trocar produtos e serviços direto por Bitcoin, desde que não seja um bem, um carro, uma casa, coisas que estão vinculadas ao sistema Fiat, porque uma casa, você vai no cartório, né, tem escritura, tem um monte de formas de conectar imóveis ao sistema Fiat. Um carro também é um bem, porque daí quando você coloca no seu nome, a Receita Federal vai lá e cruza. Então, assim, a única forma de não ninguém saber que você tem Bitcoin é você só guardar Bitcoin e não usar para comprar bens. Você alugar. Você só alugar e usa a valorização dele para alugar via algum, por exemplo, aí vamos para as ferramentas, né? Já existem várias ferramentas que você paga em Bitcoin, como o Bitrefill, Bitcoin Company, e você consegue alugar Airbnb, por exemplo. Tem uma empresa brasileira também que está começando aluguéis que você pode pagar em Bitcoin. Tem várias empresas Bitcoin only surgindo que você consegue pagar em Bitcoin e alugar. Você, enfim, conseguindo fazer ali o contrato, beleza? Mas a questão é, se você não tem como comprovar de onde que veio aquela receita para comprar aquele bem, e você vendeu o Bitcoin para isso, você vai tomar uma multa e vai acabar muito mais perdendo que ganhando. Então tem tudo isso para sinalizado, né? Então, meu ponto é, você pode fazer as duas coisas. Você pode ter um pouco de Bitcoin com KYC para poder trocar por uma vida melhor lá no futuro. E você pode ter um pouco de Bitcoin sem KYC, que você recebeu de forma direta. E caso a gente se torne uma ditadura, sei lá, uma tirania, o governo não vai ter todas as informações sobre o seu Bitcoin. E não vai conseguir confiscar. Vai confiscar só o que tem KYC, que pode ser uma parte pequena. Por exemplo. Né? Então, boa. É o ponto em que os Bitcoiners começam a ficar paranoicos e começam a pensar em tudo. Tem gente que não quer nenhum Bitcoin com KYC, que quer tudo sem KYC. Mas aí essa é a questão, lá no futuro você não vai poder converter em nada grande. Vai ser só pequenos mas gatos. também, ao mesmo tempo, não se sabe do futuro se podem surgir soluções que facilitem essas trocas sem que governos saibam que isso está acontecendo. Mas é que daí, quando se fala de imóvel e bem... Quando comprou, botou no teu nome, já era. Já era. Não tem como. O mundo é Fiat, entende? A não ser que a pessoa vá morar num... Não, eu tô pensando aqui de que maneira que isso poderia ser feito. Eu tô aqui maquinando. A gente já fez esse exercício diversas vezes, mas eu sempre acho que pode vir uma solução, alguma ideia, alguma coisa. Porque isso envolve controle, né? A gente vive num país que quer controle total e é super burocrático. E as leis foram feitas para mais confundir do que, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? Então, existe um abuso muito grande das leis. Então, eu acho que isso não vai melhorar, na verdade, sobre poder converter uma casa direto em Bitcoin e isso não ser questionado depois. Para mim, isso é impensável. Isso vai acontecer. Não tem no horizonte, assim, uma melhora para isso. A não ser que vá morar em algum outro lugar onde isso seja possível. Por exemplo, sei lá, El Salvador, Madeira, Honduras ou outros países que se tornem mais abertos para Bitcoin, você vai para lá, vai com seus BTC e você troca uma casa direto por Bitcoin e fica escriturado lá nesse outro país. E eles não vão questionar de onde é que veio o Bitcoin. Isso pode acontecer. Sim, países amigáveis, mas aí é né, Bitcoiners. Mas aí é aquela história do que a gente vê muito acontecer dos ricos saindo dos países porque as condições financeiras se tornaram insustentáveis, né? Tem muito europeu indo para a Austrália, muito
os próprios chineses, né? Teve uma onda em 2022, 2023 de chineses ricos saindo da China, porque o governo começou a forçar eles a comprarem alguns ativos para salvar a economia chinesa. Então, enfim, estão indo para outro assunto, mas é que quando toca em privacidade, KYC é uma estratégia defensiva e preventiva. E é muito mais difícil ser defensivo e preventivo do que simplesmente seguir o modo mais confortável, que é pega e compra normal Bitcoin, não pensa sobre o que vai acontecer depois, sabe? Então, acho que a gente está passando por vários questionamentos de tudo que pode acontecer e por que KYC ele é algo que pode ser usado contra as pessoas no futuro. E como que a gente pode se proteger? Porque, por exemplo, eu e tu, a gente tá com a cara na internet, super Bitcoiner, a gente, num sistema que começa a perseguir Bitcoin. Eu não, isso aqui é uma máscara, Carol. Tá, tu é um obséquio. Quer ver? Tu quer ver? Eu vou tirar aqui, ó. É? Então. Já era. Já Desde era. 2019, botando a cara aqui, falando de Bitcoin, já era. Já era. Fazer, não. Então, assim, é importante as pessoas refletirem sobre isso, né? Porque com certeza. Eu acho que esse é o ponto, refletir sobre o que eu vou fazer com esse Bitcoin que eu comprei no futuro. Qual que é o meu objetivo? Uhum. E aí, quais ferramentas usar? O que fazer no futuro para o cenário A, B, C e D? Cenário amigável, show de bola, super fácil. Né? Um cenário amigável de... você pode usar Bitcoin para tudo, você não vai ter uma cobrança abusiva sobre esse Bitcoin, você vai conseguir alugar, comprar tudo com facilidade e você vai viver no mundo hiperbitcoinizado. Show de bola, é isso que todo mundo quer. Mas se os países começam... a gente já está vendo esse direcionamento, né? Países com CBDC, todos estão fazendo. O Brasil está fazendo Drex, por exemplo. E está vindo com a narrativa de smart contracts, DeFi, Web3 no Drex, só para justamente encantar as pessoas, quando na verdade é um sistema de monitoramento e de coleta de dados de tudo. Ou seja, seu dinheiro está no banco, mas agora o Banco Central não precisa mais pedir para o banco os seus dados. Ele tem acesso direto. É só entrar ali no computador como se fosse uma ficha da polícia, entendeu? Eles entram direto ali e veem tudo que a Cacá está fazendo. Eles já sabem, né? Eles já têm esse poder de ter acesso ao que a gente consome através de cartão de crédito. Hoje em dia, quem é que sai com dinheiro de papel, né, Carol? Muito difícil, assim, são poucas pessoas. O que até é um pouco apavorante, porque se perde toda aquela privacidade que tu estava comentando antes, né? Que as pessoas, com dinheiro de papel, tu não tem histórico. É que isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia. Porque, pensa só, nos últimos 100 anos isso começou a acontecer menos, nos últimos, sei lá, 60, 50 anos isso começou a acontecer. Os governos nunca tiveram tanto poder sobre as pessoas. Todo mundo, por exemplo, olha só, a gente tem um herói brasileiro que é o Tiradentes, tá? A gente tem uma festa comemorativa, inclusive é dia 21 de abril, 21, tá? O cara, ele foi um dos que primeiro questionou a cobrança exagerada de impostos, que eu acho que era de 0,5%, algo assim, mínimo na época, e que agora, tipo, mínimo pra agora, que era um absurdo na época, e agora... Tipo, ele foi morto em praça pública e foi esquartejado e ficou com a cabeça numa praça lá, mostrando para as pessoas como não podia questionar o governo, na época, o império, né? Só que naquela época o dinheiro das pessoas ficava na sua casa, na sua, sei lá, embaixo do colchão, ficava na custódia, com as pessoas, na custódia de cada um, não tinha bancos. Então, isso, enfim, há milênios, cada pessoa guardava o seu dinheiro em casa. Nos últimos 60 anos, isso mudou. Agora, todo mundo deixa o seu próprio dinheiro com outra pessoa. Que tipo de merda pode dar? Muita merda, né? Como já tem dado, né? Bancos quebram, levam dinheiro das pessoas. Exchanges quebram e levam Bitcoin das pessoas, né? Sempre que você confia em intermediários, você está dando um poder absurdo para esse intermediário com o seu patrimônio. Agora, imagina um governo que, além de ter todas as informações e dados, tem uma CBDC que consegue controlar tudo e consegue, inclusive, confiscar no estalar de dedos. E é contra isso, o Bitcoin foi criado justamente para que cada pessoa pudesse ter soberania sem depender desses intermediários. Então, o Bitcoin resolve essa anomalia e traz de volta o dinheiro como era nos últimos 2.000 anos, né? Nos últimos 1940 anos, por exemplo. Então, Bitcoin traz isso de volta. E é por isso que, sim, KYC é algo que, enfim, está por todas as plataformas, várias empresas que vendem Bitcoin são obrigadas a seguir essas regras,
Mas, ao mesmo tempo, Bitcoin não foi desenhado para funcionar dessa forma. As pessoas podem transacionar e negociar entre si sem precisar identificar e correlacionar o seu Bitcoin com a sua identidade. E por isso é importante entender como comprar e vender via P2P, como ter uma economia circular, como fazer coin selection, ou seja, você pode ter Bitcoin com KYC e sem KYC na mesma carteira e conseguir diferenciar qual deles você vai usar para cada coisa. Por exemplo, eu posso usar os Bitcoin com KYC para comprar uma casa, porque tá lá. Foi declarado para a Receita. A Exchange foi a primeira a comunicar para a Receita sabe que eu tenho esse Bitcoin e vou usar para comprar uma casa. Os que estão sem KYC, eu vou guardar para passar para minha família para as próximas gerações. E esse Bitcoin eu nunca vou trocar por bem nenhum. Ele é um patrimônio da minha família, entende? Então, são algumas ferramentas e algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir diferenciar e não deixar o sistema Fiat, governos e tudo mais tentarem de alguma forma. Eles não vão conseguir centralizar o Bitcoin, porque o Bitcoin já está descentralizado, eles não vão conseguir mandar na rede. Mas o que eles podem fazer é reprimir as pessoas de usarem. E é por isso que KYC é um debate ferrenho, porque quando você tem KYC, você consegue reprimir a pessoa de fazer o que ela quer com o seu próprio dinheiro, e você evita que ela tenha essa liberdade através das ferramentas Fiat. Via carteira, via rede Bitcoin, você consegue transacionar livremente. Mas aí, se você quiser vender numa exchange, tem CoinJoin, é o que tu falou, Cacá. E tem um limite. Exatamente, não vai aceitar, e ainda se você não quiser pagar imposto, tem que ficar dentro de 30 mil no mês. Então, assim, enfim, a gente está no mundo híbrido, a gente vai ter que aprender a transitar nesse mundo híbrido, e é por isso que também é importante, de antemão, planejar o futuro. Pensar, quando eu for comprar esse Bitcoin, como que eu vou comprar, qual o objetivo com ele, e separar ele nessas categorias, né? Por exemplo, na carteira Sparrow, você consegue fazer coin selection, que é botar um rótulozinho ali e escrever, esse Bitcoin eu comprei em Exchange X, ou nessa plataforma. Esse outro aqui, esse outro Satoshi, eu ganhei como pagamento por um serviço que eu fiz. Então, recebi como pagamento na Nice, aqui não tem KYC, por exemplo, sabe? Então, sempre foi algo de organização individual, e sempre vai ser. Porque quando se tornar confortável, é sinal que já tem KYC, já está vinculado a uma empresa, porque tudo que é confortável e fácil de fazer também tem um preço, né? E o preço, às vezes, é o da soberania e da liberdade. A gente poderia terminar até com essa, né, Carol? Mas tu falou em preço, agora eu lembrei desse detalhe. Pequeno detalhe. Que a galera fica assim, às vezes, né? As taxas das exchanges são muito caras, etc, etc. E na mesma frase, tem que comprar, e ainda por cima tem KYC. A taxa é muito cara dessa plataforma e ainda por cima tem KYC. Essa é a frase. Só que, o que acontece? Toda vez que você vai comprar Bitcoin sem KYC, que tem plataformas aí descentralizadas que fazem isso, até mesmo de um P2P de profissão, que ainda tem um ou outro, que você ainda consegue comprar sem KYC, essas plataformas, elas têm taxas mais altas. É o preço que se paga para ter acesso a um Bitcoin sem KYC, a não ser que você receba na sua loja, né, por seu produto ou serviço, receba, e aí, aí você vai pagar lá, o meu produto é R$100, a pessoa vai transferir R$100, o equivalente, né, em Bitcoin, para a sua carteira. Beleza. Agora, quando você vai comprar numa plataforma, comprar de um P2P, Bitcoin, sem KYC, geralmente você vai pagar aí, às vezes, 10%, às vezes 15% de taxa para fazer essa compra de Bitcoin sem KYC, versus 2%, 1% que é cobrado nas exchanges. Então, é mais caro um Bitcoin sem KYC hoje em dia, quando você vai fazer a compra. Então, o que eu falei lá no início, né? Que o pessoal fala isso. Mas a taxa, reclama da taxa da plataforma com KYC e fala, eu prefiro comprar sem KYC, mas não faz sentido nenhum, porque sem KYC a taxa é mais cara. Então, tem que ter noção dessas diferenças. Então, ônus e bônus, né? Vai comprar sem KYC, sabendo que você vai pagar mais caro por esse Bitcoin. E isso é muito interessante, Cacá, porque tem 2 pontos do que tu falou, tá? O primeiro é que, tem algumas plataformas que você consegue comprar sem KYC via Lightning. E aí as pessoas alguém poderia dizer, mas se eu comprar na RoboSats via Lightning, eu pago barato também. Mas aí tem a taxa on-chain depois, né, para converter de Lightning para on-chain. Vai ter uma taxa ainda ali. E aí vai depender da demanda da rede. Aí pode chegar no mesmo cálculo ali de elevação do custo para você ter aquele Bitcoin na sua carteira. Vai sobrepondo.
E outra coisa que tu falou era sobre a pessoa receber como pagamento, né? Então, uma pessoa ela vai receber de forma direta, sem ter essa taxa de conversão, mas ela vai ter que ter um proof of work, né? Ela vai ter que oferecer um vai. produto ou serviço bom o suficiente para que Bitcoiners ou quem tem Bitcoin aceite ou tope pagar em Bitcoin para você. Então, aí, isso entra naquele outro podcast de mentalidade, como o Bitcoin estimula as pessoas a oferecerem um produto de maior qualidade para que realmente a galera tope pagar em Bitcoin. Ou oferecer um desconto, né? Que daí, bom, estimula quem tem Bitcoin e já queria aquele produto e ia comprar de qualquer forma, ao invés de comprar com Fiat ou com cartão. Como tem um bom desconto, vai aproveitar para pagar com Bitcoin e depois recompra de novo. E aí, talvez dê na mesma em relação às taxas, mas isso vai da organização de cada um. Então, olha como tem vários pontos e nada é uma coisa única, assim, né? Não existe uma solução simples, rápida e fácil. Tudo são Não, escolhas. exato. E ao mesmo tempo as coisas vão mudando. Ano a ano vão surgindo soluções, vão surgindo novas regras, vão surgindo novas plataformas. Tu acabou de falar de Robosets, né, Carol? O Roboset surgiu, acho que, se não me engano, foi no ano passado, retrasado, acho que no ano passado. É algo mais recente, né? Você pode fazer essa compra P2P, utilizando o Tor, né? Então é uma compra privada. Tem BISC também, que é uma exchange P2P descentralizada. Tem opções, tem como comprar Bitcoin sem KYC. Vai pagar mais caro, é um pouquinho mais difícil, é para quem já tem um certo entendimento, né, de como funciona o Bitcoin. Galera que está chegando agora, quer comprar Bitcoin, vai cair numa on-ramp, numa plataforma com KYC. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem, são processos. É uma jornada de aprendizado. Chegou agora, é muito fácil comprar Bitcoin. Vai usar a BIPA, vai usar Azteco, né? Para comprar Bitcoin via. Provavelmente vai ser um chain no início, depois que a pessoa vai entender o que é Bitcoin Lightning. Então, são processos. Não adianta a galera vir aqui e falar assim, bater na mesa e dizer tem que ser sem KYC, tem que ser. Cara, cada um tem um processo de aprendizado. Galera que está chegando agora vai comprar Bitcoin on-chain numa plataforma simples, fácil, rápida de comprar, muito provavelmente com KYC. Depois de um certo entendimento, aí sim, algumas pessoas vai caindo a ficha, assim, da importância de comprar sem KYC e vai buscar por novas formas, novas soluções. É aquela velha história de entrar na toca do coelho, né, Carol? É a velha Perfeito, história. cara. Era o que eu ia falar, porque, imagina, Bitcoin já é uma coisa que muita gente tem medo, primeiro ponto, da volatilidade, tá? Algo que quem quer comprar Bitcoin sem KYC tá nem aí. Não importa, quer comprar Bitcoin e quanto mais cair, melhor. Pelo contrário, ama a volatilidade, né? Ainda tem a história dos endereços. Vem todo o viés. É bom cada pessoa fazer uma viagem no tempo e lembrar como que foi quando começou a estudar Bitcoin. Qual que era o paralelo que fazia na cabeça? Sempre é com bancos. Sempre é como funciona uma conta no banco, por exemplo. E as pessoas vêm com esse viés. E aí no Bitcoin tem a história dos endereços, tem os tipos de endereços, tem taxa da rede. Primeiro que o sistema Fiat e o real não tem uma rede, né? Não tem uma rede própria. Com o CBDC talvez tenha algo mais parecido, mas por enquanto é banco, né? A rede do sistema Fiat é um banco se conectando no outro, se conectando no banco central. Então, muitas vezes a transferência de dinheiro Fiat, valores pequenos, sem falar de Swift, por exemplo, não tem taxa, né? Um Pix de uma pessoa para outra não tem taxa. Então a pessoa ela começa a comparar com esse tipo de transação. Aí quando chega no Bitcoin on-chain e tem vários tipos de taxa, né? Dependendo da prioridade, e tem mineradores, e tem propagação na rede, e tem sats por V-byte, a medida da taxa é de acordo com o espaço de bloco. Olha o nó que dá na cabeça da pessoa. Então tudo bem a pessoa começar de forma mais simplificada, em plataformas convencionais, on-ramps, e depois, conforme ela for se revoltando, como acontece com todo mundo, vai entendendo o Bitcoin, vai se revoltando, aí vai começando a comprar sem KYC. É que o Bitcoin tem isso, ele nos leva a buscar um entendimento, a entender o sistema financeiro tradicional, né? Ele faz a gente se questionar. É uma coisa interessante, porque é natural, assim, né? Peraí, só um pouquinho, uma moeda que é descentralizada, que não precisa de banco, que história é essa, né? E aí começa a passar um filmezinho na cabeça, começa a se perguntar sobre a história do dinheiro, como que isso surgiu, como é que a gente foi parar com o Bitcoin. Então, tudo isso, o Bitcoin traz questionamentos. É muito legal isso, de coisas que a gente não aprende em lugar nenhum. Bitcoin está trazendo isso para as pessoas, né? E é justamente isso que tu trouxe, Carol. A gente está acostumado com um sistema, estava acostumado com um sistema,
quando chega no Bitcoin é muita coisa diferente. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. E aí, olha só, esse questionamento que você está trazendo é justamente qual que seria a solução para isso, tá? Por exemplo, o que tu está falando? Que o mais familiar é as pessoas comprarem Bitcoin numa exchange, numa on-ramp, porque é o mais próximo de uma conta no banco, porque são empresas, tá? Sim. Empresas. Então, a gente está totalmente acostumado a serviços centralizados, onde tem um gestor, tem um CEO, tem alguém tomando decisões. Tem um suporte. E oferecendo soluções para um problema. E empreendedorismo, super legal, show de bola. Não tô criticando o empreendedorismo, pelo contrário, é o que traz eficiência para o mundo. Só que o Bitcoin traz uma coisa, e aí eu acho que agora a gente está indo para aquilo que eu falei antes, que a gente poderia falar no fim, que é agora, né? Bitcoin traz um dinheiro open source. Ou seja, o que é open source? É um dinheiro de código aberto. Carol, desculpa, mas assim, ó, eu acabei de receber uma notificação aqui do TradingView. Sabe quanto é que tá o Bitcoin agora? 61. Aí, ó. Caraca, tá aí a chance, tá aí a chance. $62 mil. Caiu, eu já fiquei toda arrepiada aqui. Preciso comprar. Cacá quer parar o podcast para comprar Bitcoin. Por que eu vou comprar Bitcoin? Falando, né? KYC sem KYC não importa. Não, é que eu tinha colocado um alerta? Eu tinha colocado num alerta no TradingView para quando chegasse nesse patamar e pum! Eu tava aqui, né? Não vai chegar nesse patamar, eu acho muito difícil. E agora acabei de receber o alerta aqui. E aí eu fui olhar enquanto tu tava comentando. Caraca! Chegou aqui, ó, 62 mil, baixou bem. Oportunidades. Aí, ó. Sempre tem, a galera fica achando que não vai cair de novo, ou que perdeu a chance, aí, ó. Bitcoin voltando para resgatar os retardatários. Os atrasados do Enem. Desculpa, então, Carol, voltando ao teu raciocínio, né? Tu ia falar sobre open source, não é isso? A gente está super acostumado a contratar serviços ou a consumir de terceiros, né? De empresas. A gente não está acostumado a consumir ou a usar coisas open source. O que é algo open source? Né? É algo de código aberto. E Bitcoin é o primeiro dinheiro de código aberto. Ou seja, que todo mundo pode verificar, não tem um banco central determinando as políticas monetárias e não precisa necessariamente de bancos. Então, pela primeira vez, é um tipo de dinheiro que não precisa de um porteiro te dando acesso, não precisa de um banco te dando acesso, não precisa de uma instituição de pagamentos te dando acesso. Qualquer pessoa baixa ali o programa, é um software, e pode começar a participar da rede, pode começar a interagir com a rede, fazer trocas com outras pessoas que também estão conectadas nessa rede. E a partir disso, se começa a criar soluções open source também, em que se conecta as pessoas que têm Bitcoin, que querem ter Bitcoin, que querem comprar e vender Bitcoin entre si, sem ser uma empresa. Isso pode ser uma explosão de mente para uns, mas aterrorizante para outros. Né? Porque para as pessoas que ainda estão chegando agora, estão começando, você usar, por exemplo, uma BISC para comprar Bitcoin, ou um Robosets para comprar Bitcoin, ou comprar Bitcoin de outra pessoa que você nunca viu na vida, ao invés de comprar de um banco ou de uma exchange, pode ser aterrorizante. Tipo, e se der um problema, com quem que eu falo? Não, e pode dar. E pode dar. Se a pessoa chegou agora e não sabe mexer nessas plataformas, pode dar problema. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo consegue aprender e consegue se desenvolver para isso, né? É muito diferente
de tudo. Por exemplo, eu quero comprar sei lá, uma ação de uma empresa, um LCI, um título qualquer, um título do Tesouro Direto, por exemplo. Eu tenho que ter uma conta, uma corretora, eu tenho que ter uma conta num banco, eu tenho que ter uma conta no intermediário que vai me dar acesso se ele achar que eu tenho condições de lidar com isso. Ou se ele achar que eu tenho capital para lidar com isso. Se eu sou uma cidadã que está certinha com os meus... se eu não tenho pendência no Serasa, se eu não cometi nenhum crime, se eu não fiz nenhuma irregularidade, por exemplo. Se tu não foi censurada. Se eu não sou uma ativista política que critica o governo e foi excluída do sistema e fechada todas as contas bancárias, como acontece com muitos. Exatamente, que estamos nesse debate agora, fortíssimo, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, assim, esse debate está forte. Sim. O Bitcoin não pergunta quem é você. Ele só pergunta, tá, tu tá usando um programa que segue meu consenso? Sim. Então tá, bem-vindo, bora lá. Pode receber Bitcoin, pode transacionar. Então isso é muito... Ele não exclui. Não exclui. Na verdade, ele tem acesso universal, né? Você não consegue bloquear ninguém de acessar o Bitcoin, nem por geografia, nem por política de nenhum país. Daqui a pouco tem até node de Bitcoin na Lua e a pessoa consegue transacionar Bitcoin fora do planeta Terra, sei lá, tá? Mas é possível. Isso não tá acontecendo, mas no futuro, sei lá, daqui 100 anos, 200, 300, pode acontecer. A moeda de Marte. Mas assim, o ponto que eu quero trazer é, um sistema financeiro open source é muito diferente. E num sistema financeiro open source e descentralizado, as regras Fiat não valem nada. KYC não vale nada. Entende? Isso não é um desrespeito às leis brasileiras ou de qualquer país. Na verdade, é o quanto o Bitcoin torna tudo isso obsoleto, porque ele é um sistema melhor. Ele dá acesso para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, e ela só precisa seguir as regras de consenso. E que, na verdade, se a pessoa cometer um crime num país ou outro, essa pessoa tem que ser investigada. Não o dinheiro que ela usa, não o meio ser, que nem tu falou dos vinhos, né? Não os vinhos serem quebrados, destruídos só porque, enfim, uma pessoa que queria... Uma fraudadora estava usando aquele meio. Então, os benefícios do Bitcoin são muito maiores do que essas plaquinhas que colocam nele, né? De um dinheiro para cometer crimes e tudo mais, quando a gente observa que, na verdade, menos de 0,1% das transações de Bitcoin são usadas para crimes. Na verdade, a maior parte dos crimes é cometido usando dinheiro fiat, usando bancos, inclusive, né? Tem até documentário sobre isso. Então, o argumento para se pedir KYC e essas regras, aí esse é o ponto que eu queria chegar. O argumento para se pedir esse monte de dados não é para evitar crimes. O principal argumento é controle. Controle da população. E aí, a próxima pergunta que vem, até onde esse controle vai? Ele pode ir para um lado muito extremo ou não. E aí, como a gente não sabe até onde vai, porque a gente não sabe do futuro, é por isso que a maioria dos bitcoiners se tornam paranoicos e começam, sim, depois de um tempo estudando e se aperfeiçoando, começam a comprar bitcoin sem KYC, em plataformas não correlacionadas ao Brasil, não correlacionadas a empresas brasileiras, e comprando via P2P ou outras plataformas que existem por aí, ou recebendo como pagamento, que é a melhor forma de ter um sistema financeiro alternativo e mais rápido e fortalecer ainda mais a rede Bitcoin. E detalhe, Carol, comprar Bitcoin sem KYC não é crime nenhum. Não. Na verdade, não existe uma regra para isso, mas pode ser no futuro, né? É que algumas pessoas podem achar assim, por que tá querendo comprar sem KYC? Qual que é o problema? Tá de má intenção, tá querendo usar esse Bitcoin para alguma coisa ilícita. Não é o caso, não é isso. Não é isso que está em jogo quando se fala de comprar sem KYC. Não é isso que está em jogo. Na verdade, comprar sem KYC é também se proteger. Totalmente, porque a gente não sabe que regras vão ser criadas no futuro, né? Aí a gente volta pro exemplo do ouro, que é o mais clássico, né? Ou até da poupança que o Collor confiscou. Se o Bitcoin tem na sua própria carteira, não tem como ser confiscado. Mas se você compra o Bitcoin via KYC, o governo tem informação do quanto de Bitcoin você tem. E aí você pode dizer que perdeu um acidente de barco, ou que perdeu as chaves e tudo mais. Mas aquele endereço, ou você vai estar sempre sendo monitorado para ver, quando gastar, vem gastou. Tu não disse que tinha perdido? E aí vem as multas e cobranças, né? Isso sem contar de volta ao exemplo do ouro, né? Forçar as pessoas a entregarem Bitcoin para entidades. Que aí pode ser empregada uma multa se a pessoa não entregar, que era de $10 mil em 1933, ou a pessoa pode ir presa. Ou seja, a sua liberdade, ela acaba de uma forma ou de outra, né? Porque se você entrega Bitcoin, você acaba com a sua liberdade financeira, a verdadeira liberdade financeira, que é ter um ativo super líquido, que não sofre inflação como as moedas fiat,
e que só você tem acesso, não precisa de custodiante nenhum. Ou você perde a liberdade física, que é o quê? Você não entregou seu Bitcoin, você vai ser preso por sei lá quanto tempo. Porque nessa regra dos Estados Unidos, em 1933, era por 10 anos, se eu não estou enganada. A gente está trazendo alguns casos um pouco mais extremos, ou até trazendo algumas ideias hipotéticas nesse momento, mas vai saber, né, Carol? O mundo está muito louco, né? Que tem aquela coisa, se tem um grupo pequeno de pessoas que consegue se proteger dos problemas Fiat, esse grupo ele pode virar alvo, né? Sim. E é nesse sentido que a gente está trazendo questionamentos aqui. Bom, se bitcoiners viraram alvo, como quem tinha ouro nos Estados Unidos virou, o que fazer de antemão para evitar, né? Então, é importante ter um pouco de KYC para, tá aqui meus bitcoins, entregar, e o restante você tem soberania e autocustódia, ou sem KYC, e também para você não ficar totalmente vinculado ao sistema Fiat, porque você nunca sabe o que pode acontecer, né? Não dá para confiar. Bom, e aí, outro ponto importante, independente se você compra Bitcoin com KYC ou sem KYC, imprescindível fazer a sua própria custódia, enviar para sua carteira. Comprou Bitcoin, já envia para sua própria carteira, aquela carteira que é não custodiante, né? Carteira que você mesmo tem as suas chaves. Você vai lá, configura, anota suas seeds, guarda um lugar seguro e só você sabe essa informação, só você tem acesso a esse Bitcoin, né? Os satoshis que você está guardando. Então, isso é muito importante. Não adianta comprar Bitcoin e deixar numa plataforma, numa exchange, na mão de terceiro para, sei lá, com promessas de rentabilidade, né? Que isso aí é um baita de um golpe. Então, assim, não adianta acreditar no conto da carochinha. Comprou Bitcoin, independente, com KYC, sem KYC, tira dessa plataforma, de onde quer que esteja, e envia para sua própria custódia, para sua própria carteira. Não sabe como fazer isso? A gente ajuda. Tem vários vídeos aqui no canal. A gente tem o Bitcoin Starter, tem outro curso que é o Carteira Bitcoin. A gente tem um monte de conteúdo para te ajudar a fazer todos esses processos, inclusive a comprar Bitcoin com KYC, sem KYC, de forma mais privada, mandar para sua carteira, enfim. A gente tem tutorial, aulas, cursos e vídeos explicando todos esses termos que a gente falou aqui hoje também. Maratona o canal, maratona aqui os podcasts e você vai aprendendo. Se você chegou agora, você vai se familiarizando com esse universo do Bitcoin, que ele é diferente do sistema Fiat, como a gente comentou aqui hoje, e aos pouquinhos você vai compreendendo, entendendo e se jogando aí para dentro desse mundo do Bitcoin. Pessoal, acho que espero, né, que tenha ficado claro, então, a gente passou aqui por esse podcast sobre KYC, a gente explicou o que é KYC, por que as empresas pedem KYC hoje em dia, né? Por que você tem que entregar os seus dados quando vai comprar Bitcoin? As opções, como tem opções para comprar Bitcoin com KYC, sem KYC. Se KYC é um problema, a gente falou de futuro, né? O que fazer com seus Bitcoins no futuro, aqueles que você comprou que estão com KYC ou que não, como se organizar. Enfim, devaneamos aqui sobre KYC, né, Carol? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse debate. Esse debate, ele é longo, ele é extenso, é um pouco polêmico, dependendo do caminho para onde a gente vai. Comentem aqui o que vocês acharam sobre isso, sobre esse assunto. O que vocês acham que vai acontecer com o Bitcoin daqui para frente, se vai ser tudo com KYC, vocês estão se protegendo, vocês estão cuidando, se vocês se preocupam com isso ou não, comenta aqui com a gente embaixo se você está vendo esse podcast pelo YouTube. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, deixa uma avaliação aí pro podcast também no Spotify, que a gente vai ficar bem felizes. Carol, alguma consideração a mais sobre KYC que tu quer deixar aqui pra galera? Não, chega de KYC, só quero dizer que semana que vem tem halving, então acho que vamos mudar o clima, vamos comemorar. Bitcoin ficando cada vez mais escasso, fortalecendo a imutabilidade dele, e é isso. Que tô louca pra ver o que KYC ou sem KYC, compre Bitcoin. KYB, know your Bitcoin. Know your Bitcoin. Sim, entenda as regras do Bitcoin, conheça como é que ele funciona, esquece Fiat, KYB. Essa é a minha mensagem final. KYB. Fazer um boné. Boa. Carol inventando novas Kibi. expressões. Kibi. Valeu, pessoal. Até semana que vem. A gente vai ter live essa semana aí no Halving. Fiquem ligados, fiquem atentos. Boa. Spoiler. Semana com muitas coisas acontecendo aí na área Bitcoin. Agora que a gente se estabilizou aqui na Casa Nova também, agora a gente vai conseguir se organizar para essa semana. Bora estabilizar o cenário agora. Teu loft. Valeu, Carol. Beijo. Valeu, pessoal. Beijo.